Olá, turma, 19 AM, 19 BM, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo tranquilo? Beleza, bora lá. Turma, essa aula aqui para vocês estudarem durante o final de semana, posteriormente, a respeito dos vetores, certo? Um assunto que eu estou percebendo uma certa complexidade na compreensão, então vamos lá, vou deixar aqui para vocês reverem quantas vezes forem necessários, ok? Primeiro, vamos revisar rapidamente as características do vetor, certo? O que é um vetor? É uma seta, ou seja, uma reta que possui uma orientação, ou seja, um elemento matemático, ok? Isso aí todos nós entendemos, certo? E essa seta, esse elemento matemático, representa grandezas físicas. Por isso a importância tão grande dos vetores, porque ele representa grandezas físicas. As grandezas que podem ser representadas por vetores nós chamamos de grandezas vetoriais. As grandezas que não podem ser representadas por vetores, nós chamamos de grandezas escalares. Demos como exemplo a velocidade. Certo? A velocidade é uma grandeza vetorial, certo? Já, por exemplo, a massa de um corpo é uma grandeza escalar. Mas por quê? Porque todo vetor ele possui uma direção, um sentido e um valor. Uma direção, um sentido e uma intensidade, certo? Valor, intensidade ou módulo. Essas três últimas são sinônimos, quer dizer o tamanho do vetor, o valor dele, certo? Então, turma, a direção ela pode ser horizontal, vertical ou inclinada, certo? Essas são as direções que nós vamos ter para os vetores, horizontal, vertical ou inclinada. O sentido vai depender da direção. Se a direção for horizontal, ele pode ser da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Se a direção for vertical, ele vai ser de cima para baixo ou de baixo para cima. Se ela for inclinada, eu vou precisar de pontos de referência, de pontos, certo? Não tem como eu dizer o sentido de um vetor inclinado sem pontos de referência. Ok, turma? Vamos exemplificar um pouco, vou escrever aqui para vocês observarem as características do vetor, certo? Vamos lá, rapidamente. As características de um vetor, galera. O vetor ele vai possuir direção, sentido, sentido e intensidade. Certo, galera? Então essas são as três características do vetor: direção, sentido e intensidade. Por direção, nós entendemos o quê? Vai poder ser horizontal, vertical ou os dois ao mesmo tempo. O vetor pode ser inclinado, certo? Ou a direção do vetor é inclinada, certo? Como já dissemos, o sentido vai depender da direção. Então, de acordo com a direção, o sentido pode ser
esquerda para direita, direita para esquerda, pode ser de baixo para cima, pode ser de cima para baixo, certo? E o valor, a intensidade, vai ser o valor daquilo que ele está representando. Por exemplo, esse vetor aqui, ó. Vamos supor que esse vetor represente um deslocamento. Qual é a direção desse deslocamento? Direção horizontal. Qual é o sentido? Da esquerda para a direita. Qual é o valor desse deslocamento? 10 metros. Então, 10 metros é a intensidade desse vetor, certo? É o módulo desse vetor. É o valor desse vetor. Ok, turma? Então, essa aqui, ó, são as características de um vetor, certo? Então, entendendo aí as características, nós precisamos agora entender as operações com os vetores, certo? Já que nós já entendemos as características, eu vou retomar só rapidamente o conceito de grandeza vetorial e grandeza escalar. Quando eu afirmei para vocês, por exemplo, velocidade, um carro se movimenta a 30 km por hora em uma rodovia horizontal, ele está indo da esquerda para a direita. Ó. A grandeza velocidade eu posso expressar através de uma seta, da esquerda para a direita. Qual o valor? 30 km por hora. Qual a direção? Horizontal, sentido, esquerda para a direita. Agora eu digo, eu estou aqui com 1 kg de feijão na minha mão. 1 quilo de feijão, ou seja, 1 kg de feijão. E esse 1 kg de feijão é para cima? É para baixo? Ele é 1 kg de feijão na horizontal ou na vertical? Não, ou seja, massa, eu não tenho como representar através de um vetor. Então, massa é uma grandeza escalar. Velocidade, uma grandeza vetorial. Força, uma grandeza vetorial. Aceleração, grandeza vetorial. E assim as demais grandezas vetoriais vocês vão acompanhar aí no decorrer do estudo da física, principalmente no ensino médio. Certo, turma?